Sou a professora Cleane e vou lecionar o conteúdo de Geografia para o quarto ano do Colégio Emaús. Turma, na última aula, nós estudamos sobre o que é município, pelo que o município ele é formado, quem administra o município. Vamos fazer agora as atividades da última aula? Número 1, complete as frases. O município onde moro se chama Belo Horizonte. Esse município faz parte do estado de Minas Gerais. Eu moro na área urbana do município. Urbana é a cidade, né, gente? Letra B. A vida no município, assim como no estado e no país, é regulada por leis. São os vereadores que fazem as leis do município. Quem são os responsáveis pelo governo do município? O prefeito, que exerce o poder executivo, e os vereadores, que exercem o poder legislativo. Qual é a função do prefeito do município? Aplicar as leis elaboradas pelos vereadores, administrar e fiscalizar a execução dos serviços públicos, atendendo às necessidades da população. Então, o prefeito ele tem como função tomar conta da cidade, fiscalizar para ver se as obras estão sendo realizadas, fiscalizar para ver se os serviços públicos estão sendo oferecidos com qualidade. 4. Faça uma pesquisa e responda quais são os municípios vizinhos ao seu. Municípios vizinhos a Belo Horizonte: Contagem, Ibirité, Nova Lima, Sabará, Santa Luzia, Vespasiano e Ribeirão das Neves. Observe as imagens abaixo. Na imagem 1, nós vemos um centro comercial de Curitiba. Na imagem 2, pela imagem nós podemos perceber que é uma cidade do interior de Minas Gerais, na Itamogi. A gente pode perceber, gente, que a imagem 1 tem um movimento de veículos, tem um movimento de pessoas, e parece ser um centro comercial, uma rua comercial, Tem vários sinais, a gente percebe também uma poluição visual, nas fachadas dos prédios, nas lojas. Na imagem 2, a gente percebe que é uma rua mais tranquila, pouco movimento de pessoas, a gente percebe que não tem construção de prédios, da vista que a gente tem dessa imagem, tem mais casas construídas. Então, que diferenças você percebe entre as duas imagens? A foto 1 mostra, além de um movimento maior de veículos, vários edifícios que não existem na cidade da foto 2. A foto 2 lembra a cidade do interior, com pouco movimento e mais casas. 6. Selecione alguns produtos que você e sua família consomem no dia a dia. Consulte as informações dos rótulos e das embalagens e preencha o quadro. Se preciso, peça a ajuda de alguém que more com você. Produto, eu coloquei alguns exemplos aqui, tá, gente? Pão. Matéria-prima, trigo, onde é vendido no supermercado. Molho de tomate, matéria-prima, tomate, eu coloquei aqui o alumínio, da lata, onde ele é vendido no supermercado. Sabão, muito sabão é feito de óleo vegetal. Onde que a gente encontra o sabão? No supermercado, no armazém, Papel higiênico, é feito de celulose. Onde que a gente encontra? Armazém, supermercado, caderno. Celulose também, onde que a gente encontra? Papelarias, livrarias, enfim. E existem vários outros produtos, gente, do nosso consumo diário. Consumo, pessoal, não é só aquilo que a gente come, tá? Consumo é aquilo que a gente compra e utiliza, tá bom? 7. Escolha as palavras do quadro que se referem a cada afirmativa e escreva-as nos espaços correspondentes. Município, cidade, campo, são as palavras. Nele existem paisagens diferentes que são o resultado da ação, tanto da natureza como do ser humano. Qual que é o município? As moradias são distantes umas das outras e predominam plantações e pastos. Campo. Há um aglomerado de moradias próximas umas das outras. Na cidade. Formam um município. O campo e a cidade compõem um município, gente? 8. Complete as frases corretamente usando as palavras do quadro. As palavras são prédios industriais, animais, alimentos,
fazendas, fábricas comerciais, celeiros e cultivo. As principais atividades desenvolvidas na área rural são o cultivo de alimentos e a criação de animais. Na área urbana, predominam as atividades comerciais e industriais. São construções típicas da área rural, as fazendas e os celeiros. Gente, os celeiros é onde as pessoas, nas fazendas, né, nos sítios, as pessoas, elas guardam a produção, elas guardam milho, elas guardam feijão. São construções típicas da área urbana, os prédios e as fábricas. Observe a imagem abaixo. Nessa imagem a gente consegue perceber que é uma festa junina, né? Tá bem colorido, né? A caracterização das pessoas, as roupas, né? A caracterização do ambiente também. A gente, pelos elementos, né? A gente pode perceber que é uma festa junina. O nome dessa imagem chama-se Capelinha de Mel, é óleo sobre tela de Mara Toledo, de 2012. Qual é o título da obra de arte e em que ano ela foi feita? Capelinha de Mel foi feita em 2012. O que ela representa? Ela representa uma festa junina. A paisagem representada é a do campo ou da cidade? Cite elementos da pintura que justifique a sua resposta. Do campo, né, gente? Não há moradias próximas umas das outras, há poucas moradias. A gente vê que não tem prédios, né? Não há ruas nem avenidas, não há edifícios. E a gente pode perceber também pela paisagem do ambiente. Nós podemos perceber que predomina, né, vários elementos naturais, como a vegetação. Finalizamos a nossa correção. Nós vamos iniciar agora sobre os estados e as regiões do Brasil. Vamos conhecer um pouquinho sobre o território brasileiro. Na aula anterior, nós estudamos o que é o município, que o município ele é formado pelo campo e pela cidade. Agora nós vamos entender como que é a divisão do território brasileiro. Este mapa está mostrando todos os estados do território brasileiro, está mostrando a divisão interna, né, em estados, e está mostrando que esses estados eles estão divididos em regiões. Região Norte, região Nordeste, região Centro-Oeste, região Sudeste e região Sul. Você conhece os estados e capitais do nosso país? Nosso país possui 26 estados e um distrito. O que diferencia, gente, o estado do distrito? Os estados, eles são divididos, né, em municípios. Por exemplo, o estado de Minas Gerais, nós temos município de Contagem, nós temos município de Betim, de Vespasiano, município de Capelinha, município de Goiânia, município de Ibirité. O distrito, ele é dividido em regiões administrativas. O estado, gente, criado mais recentemente foi o estado de Tocantins. Até 1988, Goiás e Tocantins era uma coisa só, era só o estado de Goiás. A partir de 1988, Goiás foi dividido e formou-se o estado de Tocantins. Além dessa regionalização aqui, gente, realizada pelo IBGE, existem outras formas de regionalizar o território brasileiro. O IBGE é o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Ele é o órgão responsável por fazer a contagem da população, por fazer levantamento de informações em relação ao território brasileiro e em relação à população. Que tipo de informação? Por exemplo, qual é a população da região Nordeste? Qual é a população da região Norte? Quantas pessoas estão empregadas? Quantas pessoas estão desempregadas? Dentre outras. Qual é a história da formação dos estados brasileiros? Estão vendo este mapa? Assim que os portugueses, gente, chegaram aqui no território brasileiro, eles não ocuparam todo o território que hoje pertence ao Brasil. Eles ocuparam uma pequena faixa, né, desse território. Então, em 1534, para facilitar a proteção desse território contra invasões estrangeiras e para facilitar a administração e organização desses territórios,
ele foi dividido em capitanias hereditárias, em faixas de terras. Essa foi a primeira divisão que o território brasileiro recebeu, antes mesmo de ter os contornos que possui atualmente. Em 1789, a gente pode observar, vejam que basicamente tem os contornos do território atual do Brasil. A gente observa que falta um pedaço aqui de Santa Catarina, né? De São Paulo, Santa Catarina, falta o estado do Acre e falta um pedaço aqui do estado do Amazonas. E ainda, os estados, eles não estão todos divididos. A gente tem que lembrar que, nessa época, a população do território brasileiro ainda era pequena. 1889, vamos observar as diferenças? Observem que Maranhão e Pernambuco já se dividiram em outros estados. Ainda falta parte do estado de Santa Catarina, ainda falta o estado do Acre e ainda falta parte do estado do Amazonas. Observem quais são as diferenças que a gente consegue perceber, gente. A gente consegue perceber que o estado do Amazonas já anexou aquela parte que está faltando, o estado do Acre já foi anexado ao território brasileiro, e parte do estado de Santa Catarina também já foi anexado, e que se chamava Iguaçu, e que posteriormente se tornou o estado de Santa Catarina. Nesse mapa de 1990, a gente observa que o estado de Goiás ele já foi dividido. Nós temos Goiás e Tocantins. Aqui em 1943, gente, vamos observar aqui também, não existia Mato Grosso do Sul, tinha só o estado de Mato Grosso. Aqui em 1990 já existe o Mato Grosso do Sul. E hoje, pessoal, essa é a configuração atual do território brasileiro. A capital do Brasil é Brasília, mas você sabia que Brasília é a terceira capital do país? Então, o Brasil ele já teve duas capitais, né, e agora Brasília é a terceira atualmente. A primeira capital foi em Salvador, na Bahia. Ela foi instituída em 1549. Observe. Essa capital, gente, ela foi instituída quando criou o seu governo geral aqui no Brasil. O governo geral ele foi criado para ajudar a administrar as capitanias hereditárias. Segunda capital no Rio de Janeiro, em 1763. Por que mudou a capital de Salvador para Rio de Janeiro? Nessa época aqui, de 1549, o principal eixo econômico estava na região Nordeste, que era a produção do açúcar, da cana-de-açúcar. Posteriormente, com a descoberta de minérios, né, aqui na região Sudeste, principalmente em Minas Gerais, o eixo econômico ele mudou. Então, a capital foi transferida de Salvador para o Rio de Janeiro. A nossa terceira e atual capital é Brasília. Ela foi inaugurada, gente, no dia 21 de abril de 1960. Brasília, ela foi uma cidade planejada. O que quer dizer isso? Ela não aconteceu do acaso. Ela foi planejada por Lúcio Costa. Lúcio Costa, inclusive, ele participou de um concurso, né, para o projeto dele ser aprovado. Então, o Lúcio Costa, ele projetou a cidade de Brasília, e a arquitetura, ela foi de Oscar Niemeyer. Por que mudou a capital do Rio de Janeiro para a região central do Brasil? A ideia de construir uma nova capital partiu do presidente Juscelino Kubitschek, que queria povoar o centro do Brasil e também deixar a capital longe de possíveis ataques marítimos, ou seja, mais proteção, né? Além de povoar o interior do Brasil, além de povoar o restante do território do Brasil, que era pouco povoado, e ainda hoje existe vazio de população nessas regiões, ele queria se proteger de ataques marítimos. Hoje, todas as decisões políticas mais importantes do país acontecem em Brasília, nos três poderes: executivo, legislativo e judiciário.
Assim como o município, ele tem quem o administra, né, que é o prefeito e são os vereadores, o Brasil, o país, ele também tem pessoas que administram, que tomam conta do país, que criam as leis. E essas pessoas que fazem parte dos três poderes, o executivo, o legislativo e o judiciário. Nestes mapas, gente, eu estou trazendo para vocês outras formas de regionalizar o Brasil. Essa regionalização, gente, ela é de acordo com o objetivo da análise. Por exemplo, naquela regionalização do IBGE, que é oficial, que é adotada pelo governo, né? Os estados eles estão divididos em 5 grandes regiões para facilitar a administração, para facilitar a organização, para facilitar o levantamento de informações. Existe uma outra divisão que é em complexo econômico. Nessa divisão, observem, existem apenas 3 regiões, que é o Complexo Regional da Amazônia, o Complexo Regional do Nordeste e o Complexo Regional do Centro-Sul. Essa divisão aqui não é oficial e ela considera aspectos econômicos dos municípios. Uma outra forma de regionalizar é regionalizar de acordo com as características naturais do nosso território. Aqui eu trouxe para vocês a regionalização por biomas. Bioma da Amazônia, bioma da Caatinga, bioma do Cerrado, bioma do Pantanal, bioma da Mata Atlântica e bioma dos Pampas. Então, essa regionalização ela é de acordo com características naturais. E, além dessas, existem outras formas de regionalizar o território brasileiro a partir de suas características físicas, características naturais, como o relevo, como o clima, como a hidrografia. Então, a regionalização vai ser de acordo com o objetivo de análise, o objetivo do estudo. Finalizamos esta aula. Se for preciso, assistam novamente o vídeo, façam registros, façam anotações. Tem essa atividade aqui para vocês fazerem. Copiem as perguntas no caderno, tá bom? Façam com bastante atenção. E não deixem de fazer o número 5, tá, gente? Fazer o desenho do mapa político do Brasil com os estados e suas respectivas capitais. Bons estudos para vocês, até a próxima aula e lembre-se, juntos no caminho certo.